Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Busca o perdão, encontre a saída, pois não há corte, mágoa ou ferida que o príncipe da paz não possa retirar, pois o Senhor espera para em ti agir. Busca o perdão, encontre a saída, pois não há corte, mágoa ou ferida que o príncipe da paz não possa retirar, pois o Senhor espera para em ti agir. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Espaço Jovem. Agradecemos a você pela audiência e participação. Hoje falaremos sobre a matemática do perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Há um limite? Será que há exceções? É isso que nós vamos descobrir. E estamos recebendo em nosso estúdio dois convidados muito especiais para conversarem com a gente. O evangelista Zaqueu Nascimento, a paz do Senhor, evangelista. A paz do Senhor, evangelista Sameca, a paz do Senhor, irmã Zenate, a paz do Senhor a todos os jovens aqui. Amém. Prazer, uma alegria estar com os irmãos nesta oportunidade. Glória a Deus, o prazer é nosso também. E estamos também recebendo o diácono Ari Gabriel, lá de Vitória também. A paz do Senhor, diácono Ari. Pode ser o pastor, pode ser o Mazenato, os jovens. Uma alegria, uma honra estar participando desse programa que é tão abençoado e tem abençoado tanto a nossa juventude. Amém, Nem glória a começou Deus. e já é só vitória, né? Exatamente, os dois convidados são da Amém. cidade de Vitória. Amém. Glória a Deus. Temos também aqui a presença dos jovens, né, que estão participando conosco. Vamos estar apresentando aqui o nosso irmão, o jovem Matheus Barbosa, Pedrinho ali na percussão. Temos também aqui o jovem Gustavo Fidelis no teclado e também a presença dos cantores aqui, né? Guilherme Fidelis, nossa irmã Jussiara, nosso irmão Márcio Gomes, a nossa irmã Débora, né? Que vem lá da área 7, Estrada dos Remédios, e também a nossa irmã Amanda Medeiros, lá do Templo Central. Sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza que a conversa de hoje vai ser uma bênção para todos nós. Amém. E para não perder o costume, a gente vai relembrar para você as formas de participação do nosso programa. Você pode mandar o seu recado, sua sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E também compartilhar, né, com seus amigos a nossa transmissão nos canais de YouTube, o Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Oficial. Muito bem, já aproveita a oportunidade e compartilha aí para que outras pessoas também sejam edificadas através da palavra de Deus. O tema de hoje é perdão. Evangelista Zaqueu, irmão Ari, falar de perdão é mais fácil do que perdoar, né? Há um escritor que é muito conhecido entre os jovens, principalmente hoje em dia, que é C.S. Lewis, né? Ele chega a dizer em uma das suas obras que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre perdão até ter alguém para perdoar. Amar a todos é fácil, o desafio é amar quem nos persegue. E aí, evangelista Zaqueu, irmão Ari, perdoar é uma tarefa fácil? Evangelista, eu quero de antemão agradecer a Deus pela vida de todos, agradecer a confiança do nosso pastor, né? Nosso pastor presidente. E diante dessa pergunta, gostaria de dizer que é difícil, né? É um tema que é fácil discorrer sobre ele. Nós temos uma diversidade de textos, de exemplos, de testemunho, mas na prática se torna um desafio. Porém, para aqueles que receberam o perdão de Deus, foram alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus e que têm o Espírito Santo, ele sim recebe forças, recebe a graça de Deus para exercer o perdão.
Glória a Deus. demonstrar aos outros o caráter de Deus nele, o caráter de Cristo em sua vida. Amém. Glória a Deus. E para a gente começar a nossa conversa, né, para o pessoal que está em melhor, casa, né? participando e entender acerca do perdão, o que viria a ser perdoar? O que significa perdoar? Jesus disse algo em Lucas, capítulo 6, versículo 37, que define bem o que significa perdoar. Perdão significa soltar, né? Liberar, deixar ir. Às vezes por uma mágoa, uma ferida causada por alguém, não só o fato ou o ato daquela pessoa fica em nós, como a pessoa em si. E perdoar é justamente deixar aquela pessoa ir, tirar aquela pessoa que está sendo, né, o alvo da nossa mágoa, do nosso rancor, soltar aquela pessoa. Então perdoar é tirar esse fardo, extrair Esse peso, esse né? peso, esse fardo, né, que a gente carrega consigo quando é ferido, é magoado. E Jesus ilustrou e deixou isso bem claro, né? Quando nós soltamos, nós também somos deixados livres, perdoando e sendo perdoado, né? Glória a Deus. E o senhor está falando, evangelista, interessante essa questão da libertação, né, que vem através do perdão. É tanto para quem recebe, como também para quem dá o perdão, né? É uma cura mútua, né? Isso. É um processo que faz bem para ambas as partes, tanto para quem feriu quanto para quem foi ferido. Essa atitude de deixar ir, né? Porque às vezes as pessoas confundem o que é perdão. Perdão não é amnésia, né? Isso. Às vezes a pessoa diz que é somente esquecer. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase, né, que Deus esquece de lembrar, mas o homem lembra-se de esquecer. Porque Deus realmente perdoa, e o texto é claro, o texto bíblico é claro, quando ele diz que lança todas as nossas iniquidades Glória a nas Deus. profundezas do mar. Mas nós, como homens, que estamos limitados em nossa natureza humana, vez por outra vem à tona aquela cena, aquele problema, aquela situação. A diferença de perdoar é lembrar e não sentir mais dor. Glória a Deus. Não é uma espécie de amnésia, né? Não é fingir que nada Fingir aconteceu. que né? nada aconteceu. Ah, eu não me lembro mais, como se tivesse tomado um tipo de chá ou antídoto que apagou de vez da mente aquela situação. Mas é lembrar daquela situação sem sentir mais aquela dor. Seria aquela cicatriz, né? Se a gente se machuca em algum lugar e fica cicatriz, Isso. a gente não sente mais dor, mas quando a gente olha, a gente lembra. Justamente. É isso? Não sente mais a dor, né? O ressentimento daquela situação. Mas graças a Deus aí, no caso da cicatriz, porque já foi Já está curada. curada. O Já foi remédio foi solucionado. curada. Já foi solucionado. Amém. Glória a Deus. Então, entendendo, né, o que é perdoar, vem outra pergunta também, né? Por que devemos perdoar? O senhor falou no começo, né, a questão do caráter de Cristo, Isso. a presença do Espírito Santo em nós. E a gente entende de que perdoar é a missão também, né, do cristão, né? O cristão, Justamente. ele deve perdoar. O perdão, ele é fruto do amor, né? Isso. Do amor. Jesus foi a um banquete, em Lucas capítulo 7, e de repente naquela janta, uma mulher anônima, que tinha uma má reputação, entrou naquele cenário e há de se lembrar que ela derramou aos pés de Jesus um perfume caro e fez aquela adoração extravagante, e alguns colocaram até em dúvida, questionada, né? o caráter dela, a índole dela, e ao mesmo tempo questionando a veracidade de Jesus, né? E Jesus propõe ali uma parábola, né, sobre o perdão. E a quem muito é amado, muito se perdoa, né? Glória a Deus. E aí ele fez aquela comparação justamente para mostrar que o anfitrião da casa deixou a desejar, e aquela mulher que era uma anônima fez um ato extravagante, demonstrou todo o seu amor ali com aquele gesto. E Jesus mostrou que por ela muito amar,
é porque ela sentia em seu coração que muito foi perdoada. Glória a Deus. Então, quem sente o amor de Deus, quem sente que foi amado por esse amor profundo, ele demonstra isso. Ele perdoa, ele também ama, ele suporta, né, as fraquezas dos outros. O apóstolo Paulo fala isso, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, quando ele fala sobre o suportar, né? Perdoando-vos uns aos outros, suportando uns aos outros. E ele corrobora o pensamento, escrevendo aos Colossenses, capítulo de número 3, quando, logo ao falar de perdão, no verso 13, Colossenses 3 e 13, no verso 4, eu estava aqui comentando com Ari um pouco antes, que no verso 14 ele fala sobre o amor, que é o vínculo da perfeição. E Deus é amor, né? Isso. Deus é amor. O apóstolo do amor fala na sua primeira epístola que escreveu João, capítulo de número 4, que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amor é o fruto do Espírito, né? Isso. Amor é o fruto do Espírito. Então, quem sente esse amor revela justamente o caráter de Deus. Quem Deus é. Foi amado por Deus, perdoado por Deus, e aí o perdão se reflete nas suas atitudes, que é derivado deste amor, que é o vínculo da perfeição, irmão. Glória a Deus. E o senhor citou aí, né, Colossenses 3 e 13, né? Isso. A última parte desse versículo me chama muita atenção, porque ele diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, irmão Ari, ele está meio caladinho. Aproveitando que o senhor está falando. Pode explorar, viu, ministro? Então, irmão Ari, o perdão, né, o perdoar faz parte da natureza do povo de Deus. Isso identifica a gente como filhos de Deus, né? Glória Tem um a versículo Deus. bem interessante em Mateus 5, 39 em diante, que Jesus ensina dizendo: olha, se alguém te bateu na face direita, dá outra. E ele termina o versículo dizendo: para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Então, o ato de perdoar nos identifica que somos verdadeiramente filhos de Deus e que tivemos um encontro pessoal com Cristo. E é interessante também dizer que há necessidade de perdoar, da gente entender que nós também não somos perfeitos. Às vezes o ser humano cobra a perfeição do próximo, mas esquece que ele também não é perfeito, né? E da mesma forma que temos queixas contra outros também têm queixas contra nós. Nós podemos também cometer erros, né? Justamente. E se cometemos erro, vamos querer, desejar receber também um perdão. Justamente. Não é verdade? E o interessante, irmãos, é que nada do que eu fiz com alguém ou que alguém fez contra mim, eu não fiz pior para com Deus. Sim. Então sempre a gente tem uma culpa muito maior em relação a Deus e Ele, de forma gratuita, liberou para nós o perdão. De forma gratuita. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto, né, no salmista, no Salmo 32, verso 1, ele chega a dizer assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Aquilo que tínhamos falado no começo, né, evangelista? Que o perdão ele traz libertação, tanto para quem recebe como para quem dá. Então, é uma bênção de Deus perdoar, né? Eu ouvi uma frase certa vez de um teólogo, né, brasileiro, que ele disse que o perdão é a alforria do coração, né? É a asepsia da alma. Olha aí. É como se fosse uma cura. E a alforria é a libertação, né? Isso. O coração está livre, está liberto. O perdão é uma bênção, imensurável, né? Nós não conseguimos medir o quanto os nossos pecados feriam a santidade de Deus, né? Certo escritor disse que nós não sabíamos o que um só pecado nosso pode fazer ou agredir a santidade de Deus. E imagine a multidão dos nossos pecados, não é? A multidão dos nossos pecados. Se um pecado só, nós não temos como mensurar o quanto ele fere a santidade de Deus e
mesmo assim Ele nos perdoou não só um pecado, mas a multidão dos nossos pecados. É interessante. E não por merecimento, né? Isso. É interessante que Cristo, uma vez, carregou sobre si as nossas transgressões para que nunca mais a gente precisasse carregar nenhuma transgressão, nenhuma ofensa, né? Ele abriu o caminho para a gente ter essa liberdade de perdoar, de amar, assim como Ele nos amou. Glória a Deus. Então fomos alcançados por esse amor e como filhos de Deus devemos também transferir esse amor ao próximo. Né, justamente. A palavra de Deus em 1 Pedro 4, versículo 8, né, mostra de que quem ama, perdoa. Diz, o mais importante de tudo é continuarem a mostrar um profundo amor uns pelos outros, pois o amor perdoa muitos pecados. Glória a Deus. É verdade. Então, quando chegar aquele momento difícil e que talvez você aí está sentindo dificuldade de perdoar, lembre de que você foi perdoado, o amor de Deus te alcançou e como filho de Deus, você também tem que amar os outros e perdoar, independente de ter sido um erro, 2, 3, Sim. 4 ou Sim. mais, né? Fazendo Amém. até uma paráfrase com aquele texto de Pedro e João subindo ao templo, né? O que eu tenho, isto te Isso. dou. Então, se temos perdão de Deus nas nossas vidas, devemos compartilhar, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer uma Isso, pausinha? muito bem. Né? Vamos louvar o Senhor, vocês estão tão caladinhos. Deus. Vamos louvar Deus? Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Você que está aí nos assistindo, abre o seu coração nesse momento e cante junto conosco. Declare ao Senhor nesse momento e diga: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Vamos declarar mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração. Peça que Ele vai te dar. Coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Me ensina, Senhor, me ensina, Jesus, me ensina a me amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me, Jesus, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a
meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor já está ministrando sobre nós através da conversa, através dos louvores. Que essa seja a nossa oração, né, evangelista? É verdade. Que possamos pedir essa ajuda ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Mas voltando à nossa conversa sobre a importância do perdão. A reconciliação horizontal com o próximo tem algum efeito em nosso relacionamento vertical com o nosso Pai Celestial? Ministro, pegando a deixa aqui do Diácono Ari, né? Quando ele falou de João e Pedro, a gente vai fazendo uma análise, né? Desde o momento que Jesus os chamou para serem pescadores, né? De vidas, de homens, os irmãos lembram que eles eram rivais, né? No sentido comercial da palavra. Isso. Eles tinham empresas de pesca. E, vez por outra, essa antiga divergência aparecia aqui ou ali. Né? A gente lembra que no momento da ressurreição, quando as mulheres disseram que o corpo não estava no sepulcro, eles correram para ver o sepulcro, né? O próprio João escreve isso e ele se coloca como o discípulo a quem Jesus amava, né? Olha aí. E a gente vê no texto que um corre à frente do outro. Fica aí entreaberto, fica aberta aí essa lacuna para nós imaginarmos, né? E depois, quando Jesus aparece, que os convida a comer peixe e pão, e ali vai comissionando eles a obra, Pedro se preocupa com o que Jesus ia fazer na vida de João. E em relação a esse aí, o que é que vai acontecer? E aí Jesus acalma, né? Disse: o que te importa, né? Que ele me sirva até que eu volte. Então a gente vê que havia uma certa ainda, um clima um pouco, mas aí o Diácono Ari citou Atos, capítulo 3, né? Quando o texto diz, e subiam juntos para a oração, Pedro e João, né? Após o sopro regenerador, né, que Jesus soprou sobre eles, naquela casa onde eles estavam enclausurados, né? Jesus aparece no meio, sopra o Espírito Santo, eles são regenerados. Logo em seguida eles vão para o cenáculo e aguardam o derramamento do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem, enche a todos com poder, reveste a cada um, e após esse processo eles sobem juntos para a hora da oração. E o resultado dessa reconciliação, não é? O resultado dessa união foi um milagre. Porque quando eles chegaram ao templo para orar, havia ali um coxo que era colocado ali estrategicamente para pedir esmolas. E Pedro e João olhando para ele, né? Fitando os olhos nele, diz o texto. Aí falou aquela célebre frase, né? Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A nossa união, ou a nossa vida de reconciliação, reflete de imediato na nossa vida espiritual. O Salmo 133, né, Ari? Vou deixar com o senhor o Salmo 133. Estamos justamente conversando sobre isso. Que o Salmo 133 começa com união e termina com bênção. Antes da bênção tem que vir a união. E como influencia, né, o nosso relacionamento horizontal com o vertical? A gente coopera com o pastor e tem a oportunidade de vez em quando, estar cooperando liderando uma equipe de recepção. E a gente sempre diz a eles, olha, é fundamental para o trabalho dar certo, oração, jejum, mais um outro elemento, comunhão, para que o Espírito Santo flua e a bênção de Deus venha dentro da atividade do projeto. Com certeza. São princípios que não podem ser quebrados, né? Justamente. No Salmo 133, por exemplo, que fala de união, termina com bênção, nós vemos ali um avivamento espiritual e um avivamento no âmbito físico, não é?
Nós vemos hoje muitas pessoas que guardam mágoas dos pais, guardam mágoas da sua infância. E isso os trava na vida espiritual, né? Eles não conseguem êxito em nada, prosperar em nada. E quando vive-se uma união, é como o óleo precioso, que o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Aí nós falamos de um avivamento espiritual. Deus nos abre portas espiritualmente falando, quer seja ministerialmente, quer seja no contexto da obra, e bênçãos no âmbito material. A prosperidade no trabalho, a prosperidade profissional, e em tudo que pusermos as mãos, a Bíblia diz que Deus nos abençoe em tudo, né? Amém. Então, É o resultado. a importância da união. É tanto que o inimigo da nossa vida, né, trabalha dia e noite para justamente quebrar essa união, né? Desde o Éden, né? Isso. Jogando... E aí já fica o alerta, né, para você aí que serve a Deus, você que tem o desejo de servir ao Senhor, que a união é importante e a união ela traz também a bênção de Deus. Evangelista Zaqueu, irmão Ari, nós vamos a um rápido intervalo, mas você que está participando aí do programa, não saia daí. Voltamos aqui dentro de instantes com mais conversa aqui abençoada para a sua vida. Amém? Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto com Jesus. Encontrei seu olhar. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E hoje diferente é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Amém. O Espaço Jovem está de volta aqui na sua Rede Brasil TV e também através dos canais do YouTube, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. Obrigada pela sua audiência, né? Eu tenho certeza que Deus já está tratando aqui com a gente. Muito bem, com certeza. Hoje estamos falando sobre o perdão. Que ensinamentos Jesus nos deixou sobre uma das maiores virtudes? Para responder a essas perguntas, convidamos o evangelista Zaqueu Nascimento e o diácono Ari Gabriel, lá de Vitória. E voltando à nossa conversa, evangelista Zaqueu, irmão Ari, quais os prejuízos, né, que podemos ter ao recusar perdoar alguém? Evangelista Samek, a gente já tocou em alguns assuntos, né? Isso. Parece que já se antecedendo um pouco, né? Sobre o perdão nos privar, né? Das bênçãos, né? Ou a falta de perdão, digo, nos privar das bênçãos. Jesus, quando nos ensinou a orar, né? Na oração do Pai Nosso, capítulo 6 de Mateus, versículo 12, ele deixou bem claro que o perdão é uma via, né? É como se fosse um corredor. Apresentando a oração do Pai Nosso como uma grande casa, né? Fala da sala, Isso. Pai Nosso, intimidade, né? Fala da cozinha, né? Pão nosso de cada dia. E entre a sala e a cozinha há um corredor, não é? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, nós precisamos aprofundar a intimidade com Deus, não ficar só na sala, mas entrar até a cozinha para comer do banquete, mas nós precisamos deixar esse corredor livre, né? Perdoar para que possamos perdoar, né? Os nossos devedores, assim como nós fomos perdoados. Então,
o perigo de não perdoar é justamente que venhamos a ficar privados de comer do melhor de Deus ou participarmos, né, do banquete. Estar em paz, Gozar da intimidade com Deus, né? Essa via de mão dupla. Outro perigo bem interessante é o perigo de não perdoar, é porque pode gerar em nós uma raiz de amargura. Tem um texto bem interessante em Hebreus 12:15 que diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. É interessante que quando a raiz de amargura encontra uma boa terra, pode gerar frutos. E aí vem o problema. Depressão, violência. Isso. E assim vai. Então temos que ter esse cuidado ao liberar o perdão, ao deixar ir, a gente corta essa raiz. Então, aproveitando esse gancho, né? Então o perdão ele seria um ato de misericórdia ou por merecimento? Que você já falou aí, acho que já abre esse leque. Fica à vontade. O perdão, estávamos conversando, é como se fosse o irmão da graça, né? E a graça é um favor imerecido, então o perdão é algo voluntário que não merecemos, mas temos que dar. Às vezes a pessoa não merece, mas temos que entregar. Porque se a raiz brota em quem? Brota na gente, né? Isso. Essa questão de raiz de amargura, né? Envenenar, né, os outros, né? Contaminar os outros, né? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, né? Mas sim o que sai, né? Porque quando comemos, há um sistema digestivo em nosso corpo, né? E esse sistema, ele é excretor, separa o que serve para o nosso corpo e o que não serve, ele é descartado. Isso. Porém, no coração não existe esse sistema excretor digestivo, né? Para que a gente possa fazer essa separação. E aí o coração se torna um baú velho, que fica guardando todo tipo de parafernália. E quando essa raiz de amargura, ela nasce devido à falta de perdoar, o rancor, o ódio, a mágoa, a ira, a inveja, esse baú que vai sendo cheio, né, de tralhas, de parafernálias, ele procura um outro coração para esvaziar. Ele vai procurar um outro coração que esteja limpo, que esteja acessível para compartilhar aquele veneno, aquela mágoa. Aí ele começa a contaminar e a pessoa, às vezes, é uma pessoa até gentil, amável, mas por ser contaminada por esse lixo emocional, vai gerando nos outros também essa doença espiritual. Eu escutei algo, né, que o rancor é o veneno que nós tomamos na esperança que o outro morra. Meu Deus, né? Forte essa frase, né? Isso. O rancor é o veneno que nós tomamos na esperança de que o outro morra. Ou seja, quem não perdoa, ele está se autodestruindo, está se auto-prejudicando. É terrível, né? Glória a Deus. E reforçando, né, essa questão dos prejuízos em não perdoar, a palavra de Deus em Marcos, né, capítulo 11, versículo 25, né, diz: mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos, para que seu Pai que está nos céus também perdoe os seus pecados. E a falta de perdão, ela chega até a interferir na nossa vida de oração, vida de comunhão ministro. Com Deus. Com certeza. Isso vale também, né? Eu sei que nós estamos no espaço jovem, mas muitos jovens vão casar, sim, muitos noivos estão nos assistindo, e quando não há uma reconciliação dentro da vida conjugal, o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, que as nossas orações, elas são impedidas, né? Quando não há o perdão dentro do lar, as nossas orações são impedidas. Jesus falou em Mateus capítulo 5, né, que se eu chegar com alguma oferta e lembrar que meu irmão tem algo contra mim, eu devo deixar aquela oferta, correr ao meu irmão que está ofendido, me reconciliar com ele, para que a minha oferta seja aceita. Então, interfere também na nossa vida de adoração. Adoração, de oração.
prejuízo total. Meu Deus, né? Então não posso estar ali cantando, estar ali entregando a adoração. Se tiver algum problema com meu irmão, eu devo primeiramente ir lá, arrumar a situação. Justamente. Né? Para depois entregar ao Senhor o louvor, a adoração. A prática do perdão, ela não é fácil, mas é necessária. Isso. Outro prejuízo é que a falta de perdão nos prende ao passado. Paulo diz em Filipenses, né? Esquecendo-me das coisas que para trás fica, avanço, né? Para as questões diante de mim. E a gente viu o exemplo de Jacó, estávamos conversando sobre isso, evangelista, que avançou tanto, mas ficou um nó amarrado lá atrás que teve que resolver. Ficou preso, né? Isso. E mesmo depois de tantos anos, ficou ali batendo, né? Então a gente entende que não é o tempo, né? Que as pessoas costumam falar que o tempo é o melhor remédio, que resolve tudo. E não é bem por aí, né? Não é. Glória a Deus. E há um versículo muito forte também, evangelista irmão Ari, em Mateus, né, capítulo 6, versículo 12, quando diz: perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós perdoamos aquele que nos ofenderam. Quando Jesus está ali, né, ensinando a oração do Pai Nosso, então ele mostra de que essa atitude tem que ser nossa também. A gente pede perdão, mas a gente também deve perdoar, né? Os perdoados devem ser perdoadores. Isso. A gente volta ao tema do programa, né? A matemática do perdão, né? Aí Jesus vai em Mateus capítulo 18 falar sobre a prática do perdão, né? Quando o judeu era comum ele perdoar apenas 3 vezes. Olha aí. Né? O contexto vai mostrar, né, que Jesus diz: se teu irmão pecou, chama ele em particular. Mas se ele persistir, chama 2 testemunhas. Se não, entrega ele, né, à igreja como publicano e pecador. E Pedro quis dar uma de... Ô Senhor, será que nós devemos perdoar 7? E aí Jesus falou: não, Pedro, 70 vezes 7. Olha aí. Que é um perdão perfeito. Uma máxima, um perdão sem limite, digo. Glória a Deus. É um superlativo, né? Vamos dizer assim. Perdoe muitíssimamente, perdoe perfeitamente. Então, não só 7 vezes, mas perdoe quantas vezes for necessária. Então, não há um limite para o perdão. Na mesma passagem, né? Permita ali, o credor incompassível, né? Sim. Que o rei chama uma pessoa que estava ali devendo 10.000 talentos, né? E convertendo hoje para os valores atuais, dizem que chegava a uma bagatela de 30 milhões de dólares. Uma dívida grande. Apenas. Apenas 30 milhões, ou seja, se ele trabalhasse ou tivesse 2 ou 3 vidas a mais, ele não conseguiria quitar essa dívida, né? E aí o rei age com clemência, ainda ele pedindo um tempo para pagar o rei, né? Me dá um tempo. E o rei: olha, eu vou te perdoar, eu vejo que você não tem condições. A gente toca mais uma vez, né, irmã Zenate, que o perdão, ele não é por merecimento, né? Que aquele homem não merecia. A misericórdia, né? O rei foi misericordioso com ele e o deixou isento das suas dívidas, né? Apagou, riscou a promissória dele. Mas na próxima esquina ele encontrou uma pessoa que lhe devia e um valor irrisório, né, um valor insignificante, e ele foi em cima daquele cidadão e pressionou, e os servos do rei viram aquilo e o levaram novamente, e ele foi castigado, né, porque ele não perdoou como foi perdoado. Glória a Deus. E voltando, né, evangelista, lá em Mateus capítulo 6, a gente tinha falado do versículo 12, mas quando vamos para o versículo 14 e 15, é reforçado agora de uma forma mais contundente, né? Porque a palavra de Deus diz: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. É muito forte, né? Eu escutei uma frase de um companheiro que disse que o pecado que não tem perdão é aquele pecado sem arrependimento. Isso. Não é? Às vezes é aquela falta de arrependimento de quem transgrediu, né?
e uma falta de humildade daquele que precisa perdoar. O evangelista Enoque Barros, uma vez no programa Deus Fala ao Coração, ele disse que quem pede perdão é corajoso, quem perdoa é forte. Olha aí. E quem esquece é feliz. Glória a Deus. Já fica a receita. Precisa aquele que transgrediu, feriu, ter humildade, né, para pedir perdão. Aquele que precisa perdoar, precisa descer do orgulho e ambos serão felizes, com certeza. Ambos são curados, né? Ambos são curados, meu amigo. Tem um texto, né, que mostra isso também, que quem não perdoa, adoece. Né? Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra de Deus diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Sim. A oração fervorosa de um homem justo, né, tem grande poder e resultado maravilhoso. Então, o perdão, ele traz a cura para ambos. Com certeza. A porcentagem, vamos dizer assim, de pessoas doentes fisicamente são provenientes de doenças emocionais, não é? Pesquisas são feitas que a maioria das pessoas que sofrem do coração, não é? Pressão alta, diabetes, problemas até de doenças crônicas, são derivadas dos problemas emocionais, da falta de perdão. Né? Pessoas que estão ali na míngua, morrendo, mas não perdoam. Isso também geram as doenças da alma, né? Que é a doença do século. A depressão, estar preso ao passado, né, amigo? Como o senhor citou aqui. A depressão, o medo, isso são problemas que vêm sendo vários transtornos, né? Vários transtornos. Às vezes pela falta de Os prejuízos são muitos, perdão. né? São muitos. Tanto espirituais como físico também, né? Justamente. Glória a Deus. A questão de Pedro e Judas, né? É um exemplo também claro, né? Pedro foi perdoado, né? Quando Jesus o chamou, quando ele tentou pescar novamente e Jesus teve um encontro com ele, restaurou, né? Isso. O perdoou, porque quando ele negou a Jesus 3 vezes, ele chorou muito, diz o texto. Mas aí Jesus marcou um encontro com ele, o perdoou, restaurou a sua fé, seu ministério, e Pedro foi uma coluna da igreja, né? Como Paulo diz, escrevendo aos Gálatas. No caso de Judas, foi um remorso, né? Que o levou a tentar reparar aquele erro, se autodestruindo, né? E o resultado foi triste, né? Tentando resolver aquela situação, se punindo, né? Isso. Morreu. Muito bem. Nós vamos louvar ao Senhor. Amém. Vamos aproveitar esses jovens que estão aqui atentos à conversa. Vamos estar louvando ao Senhor, e você que está em casa também, participe conosco. Abra sua boca, convide sua alma para estar também louvando a Deus. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão.
novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, que esse sentimento de comunhão possa estar sempre presente, né, entre nós e os nossos irmãos. Glória a Deus. Evangelista Zaqueu, irmão Ari, voltando à nossa conversa, né, falando sobre o perdão como um ato de misericórdia, né, não apenas não sendo, digo, um ato de merecimento, mas de misericórdia. O maior exemplo disso é o Cristo, né? Com certeza. Jesus, né? Quando nós vemos o Senhor na cruz, naquele momento tão difícil, aquele momento doloroso, mas a palavra de Deus em Lucas, né, 23 e 34, vai dizer assim: contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus vê os seus ofensores como vítimas. Sim. Também, né? É o primeiro brado de Jesus na cruz, né? Isso. Foram 7 brados que Jesus deu e o primeiro foi sobre perdão. Tem um escritor chamado Erwin Lutzer, Os Brados da Cruz, no livro dele, que ele diz que enquanto os inimigos faziam o pior, Deus dava o seu melhor. Aleluia. Né? Que coisa linda, né? Glória a Deus. Enquanto eles batiam os pregos, enquanto eles colocavam a coroa de espinhos, enquanto zombavam dele, né? Lançavam sortes da sua túnica, ele orava, mesmo que balbuciando, Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. E esse perdão nos alcança até hoje. Glória a Deus. Né? Porque não só os inimigos ali daquele momento, mas nós que vivíamos no pecado. Paulo diz que nós éramos transgressores, inimigos de Deus. Por natureza éramos filhos da ira. Mas esse perdão nos alcançou. Glória nos tornando filhos, né? Amém. E nós vemos isso também no povo de Deus, né? Vemos em Jesus, mas isso passa também para o povo de Deus, seguidores, né, de Jesus, pois nós vemos lá na frente em Atos, irmão Ari, através de Estevão também, né? Com certeza. Naquele momento onde ele estava ali sendo, né, passando também por um momento doloroso, mas a palavra de Deus vai dizer em Atos capítulo 7, versículo 60, né, que a Bíblia diz, então ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes impute este pecado. É interessante que quando o nosso coração está cheio do amor de Deus, a gente não só vê pedradas, a gente vê o céu aberto, né? Então, por isso que Estevão viu, além das pedradas, além das afrontas, viu o céu aberto. Glória a Deus. Que possamos imitar Jesus, né? E como temos aí o exemplo de Estevão, também temos vários exemplos. Podemos dizer, evangelista, irmão Ari, que perdoar é uma atitude de fé? Sim, evangelista, pois se nós cremos que o padrão do perdão perfeito é o perdão de Deus, logo essa fé no Deus perdoador é o que nos justifica. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz no capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé,
temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação é ser inocentado, né? Mesmo sendo um pecador declarado, Deus nos inocenta através do seu Filho, e quando cremos na sua morte, somos inocentados. Então é uma questão, sim, de ter fé num Deus que perdoa, um Deus perfeito, um Deus que nos ama. Não é? Ficaria difícil viver num mundo sem perdão, não é? Isso. Logo, num mundo sem Deus é difícil de se viver, onde não tem um padrão de perdão. Hoje nós estamos vendo muito isso, né? Inclusive para os jovens que estão sempre antenados nas redes sociais, que a internet tem se tornado um tribunal impiedoso, né? Críticas ferrenhas, palavras fortes, palavras que machucam, palavras que ferem, não levam em conta a integridade das pessoas, a história, o caráter, simplesmente apontam para o alvo e disparam, né, suas metralhadoras através das palavras para minar, destruir, arruinar. E nós, como povo de Deus, levantamos essa bandeira, né, do perdão, do amor, porque Deus é o nosso padrão. Amém. Né? Deus é o nosso padrão de amor, de perdão. Fica a mensagem, né? Que possamos dizer como os discípulos, né? Aumenta-nos a fé. Justamente. Em certa ocasião, Jesus ensinando justamente sobre o perdão, os discípulos pediram isso, né? E para lembrar, né, em Lucas capítulo 17, versículo 3 ao 5, né, quando a Bíblia diz, ele falando, diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Que possamos pedir isso a Deus também, né? Senhor, nos capacite, nos dê a graça. O senhor graça. falando da internet, né? Tá nessa moda de cancelamento, que é quando todo mundo se junta e faz justamente isso que o senhor estava falando, e crítica, e o que Jesus nos ensina vai totalmente na contramão, né? Com certeza. Perdoa-lhes. Então, olha, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta, então não sai daí. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, pois sendo eu culpado. Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus, o que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória a Deus, estamos de volta. Acompanhe o Espaço Jovem na Rede Brasil TV e também nos canais de YouTube da Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. E não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares também. É isso aí, envie também, né, a sua mensagem, sua sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. E vamos dar continuação aqui à nossa conversa. O nosso tema de hoje é sobre perdão, a matemática do perdão. E voltando aqui com o evangelista Zaqueu, o diácono nosso irmão Ari Gabriel. Pastor, temos vários exemplos, né, de personagens na Bíblia que exerceram o perdão e foram abençoados por isso, né? O senhor pode citar alguns? Sim, amigo. A gente observa um exemplo bem contundente que foi o de José. Sim. Não é? Quando ele, ainda muito jovem,
foi vendido por seus irmãos, motivo de inveja da parte dos irmãos. José recebeu uma grande promessa de Deus, né? Deus se revelou a José em sonhos, mostrando a ele coisas extraordinárias, e pela imaturidade ele esboça aquele sonho numa oportunidade que todos os irmãos estavam, e foi um estupim, né? Para que os irmãos o odiassem ainda mais, tendo em vista que o pai já exercia um preferencialismo com José. Vi um carinho especial. Um carinho especial, fez uma túnica de várias cores, né? Para Jacó, José não devia trabalhar em serviço braçal, porque a túnica era uma túnica de um príncipe. E eles, por outro lado, eram os que estavam todos no campo, apacentando. E numa oportunidade que tiveram, longe do olhar de Jacó, o jogaram numa cova, em seguida o venderam aos mercadores e ele foi levado ao Egito, uma grande metrópole, no moço, com seus 17 anos, passou todo aquele processo no mercado de escravos, depois é levado, né, pela direção de Deus até a casa de Potifar. Lá ele é acusado e lançado na prisão, tudo aquilo que nós já sabemos. E lá na frente, tendo a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, né, de fazer algo para pagar com a mesma moeda, a Bíblia diz que ele se revela aos seus irmãos. E é emocionante aquele momento, quando nós estamos lendo a Bíblia, que ele declara, né, eu sou José, vosso irmão, e os abraça. Glória a Deus. Os abraça e diz para os irmãos que tudo que havia acontecido com ele, não é, foi um propósito de Deus para a preservação. Amém. Né? Para a preservação das vidas dele, dos pais, de todos os hebreus, né, que estavam naquele momento de fome e escassez. E José agora, exaltado por Deus, como um instrumento de bênção para os seus irmãos. Deus converteu, né, toda aquela trama de morte em bênção através de José. E se ele tivesse dado lugar, né, pastor, à questão da vingança, sim, seguramente o resultado teria sido outro. Com né? certeza. Talvez até a prisão dos irmãos, né, a morte dos parentes que estavam precisando dos recursos. Mas Deus, para preservar a semente, que é Cristo, que nos perdoaria, né? Glória a Deus. Nos perdoaria e nos daria a salvação, a vida eterna, para preservar a semente. José foi uma bênção, um instrumento de perdão, Amém. de bênção, de restauração para a nação de Israel. Glória a Deus. Uma coisa bem interessante em relação a José, que eu acho que é o diferencial, é que ele entendeu o propósito. Ele sabia que o que ele sofreu, o que padeceu, eu até anotei aqui, os irmãos aborreceram, rasgaram a túnica, intentaram matar, jogaram numa cova, venderam, mas diante de tudo isso ele entendeu que havia um propósito. Amém. E às vezes Deus nos permite passar por certas situações, ser ferido de alguma maneira, mas quando a gente entende o propósito, a gente faz como José, abençoa, traz para perto, né? Dá mantimento e consola o coração. E faz sempre o seu melhor, né? Isso. Porque ele começou lá trabalhando, servindo, mas ele não estava lá mal-humorado, irritado pelo que fizeram com ele. Ele estava sempre trabalhando de forma que ele foi avançando, né, em postos mais elevados, porque ele trabalhava bem. Se ele estivesse lá irritado, com aquela raiz de amargura, bravo... Ele esqueceu o passado e avançou, né? Exatamente. Inclusive até um dos filhos dele, né? Deus me fez esquecer. Amém. Glória a Deus. Ele colocou o nome de um dos filhos, né? Manassés e Efraim. Um é Deus me abençoou na terra da minha aflição. E o outro, Deus me fez esquecer. Amém. É interessante, irmã Zenato, que aonde José colocava a mão, né? O nome dele significa Jeová prospera. Amém. Glória a Deus. Então ele fazia e o Senhor era com ele Amém. em tudo que ele fazia. Interessante Glória a demais. Deus. A gente tem também, né, um exemplo que às vezes não é falado tanto, mas temos o exemplo da jovem que foi levada cativa, né, pelos sírios e terminou sendo serva da esposa de Naamã. Naamã. Né?
E que ela tinha ali a oportunidade, quando ela soube do problema que o seu senhor estava atravessando por causa da lepra, ela disse, olha, ela procura a esposa de Naamã e diz, olha, tem um homem lá na minha terra, que se o meu senhor for lá, ele vai sair curado. Ela poderia usar aquele momento, porque ela foi levada a forças, né, professor? Isso. Foi levada cativa, não teve opções. E poderia usar aquela situação para olhar e dizer, não, vou deixar ele... Deixa ele sofrendo. Sofrer, vou deixar ele morrer aí sem solução. Mas ela era crente. Tinha Deus no coração, né? Foi falada uma frase aqui conosco no intervalo, né, que quem perdoa tem raízes, né? Amém. Ela estava distante de Israel, mas suas raízes estavam lá, na fé num Deus que perdoa, num Deus que é bom, num Deus que é misericordioso, né? E ela, ao ver aquela situação, ele sentenciado à morte, mas ela lembrou que as suas raízes estavam lá, um Deus que perdoa. Muito tremendo esse exemplo, né? Que as nossas raízes, né, possam estar fincadas em Deus. Glória a Deus. Eu não sei se os jovens aqui têm alguma pergunta que desejariam fazer aqui ao pastor. Irmã Amanda, tem? Pode fazer. Às vezes a gente perdoou alguém e pode ser que a gente esteja com aquele questionamento. Será que realmente houve? Como é que a gente tem essa certeza? O que é que se passa dentro da gente? Se é algum sentimento? O que é que a gente tem que perdão foi verdadeiro? Se o perdão foi verdadeiro, para sanar qualquer dúvida que alguém possa ter, se houve ou não. E aí, pastor, como eu sei se realmente perdoei de verdade? Nós estávamos aqui meditando, né, justamente nisso, e a gente comumente associa as coisas aos nossos sentimentos, né? Até na questão de um termo que tem, que nós devemos nos perdoar. Mas a salvação em si, ela não está ligada aos nossos sentimentos, e sim naquilo que Deus fez em Cristo. A salvação está em Cristo, nos méritos de Cristo. E quando estamos em Cristo, sentimos paz, não é? E aí, para sabermos se realmente perdoamos aquela pessoa, é a paz que excede todo entendimento que está em nosso coração. O escritor aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se perdoou e não sente essa paz, né, essa virtude do Espírito, o fruto, né, Gabriel? O fruto do Espírito, é necessário reavaliar, porque se há alguma coisa ainda, algum resquício, é necessário se ter essa paz, né? Glória a Deus. E não ficar muito preocupado com os sentimentos. Nosso coração, ele, vez por outra, né? Nosso coração, ele é enganoso, né? Isso. E às vezes o inimigo se apropria dessas brechas para disparar seus dados inflamáveis de culpa, não é? Ele é nosso acusador, ele está a todo momento tentando nos acusar. Mas nós devemos olhar para Cristo. Ele é o padrão perfeito e é na cruz que nós encontramos paz, no padrão de Cristo. Glória a Deus. Não no nosso, somos falhos, né? Isso. Falando sobre esse modelo, esse padrão de perdão, Deus é o modelo, né? E a gente encontra um texto bem interessante, que é Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Com certeza. A gente vê o modelo de perdão de Deus. E respondendo a jovem, a gente vê que o pai, ele toma algumas atitudes. A gente estava conversando, foi, ministro? Primeiro, depois que o filho vem, roupa nova. Ele cobre, né? As transgressões, tira a roupa velha, então cobre os defeitos, tira os a vergonha, erros. Né? Depois ele traz o anel, que significa? A honra, né? O título, não é isso? Perfeito. Depois ele traz sandálias, novos caminhos, né? Novas histórias a serem percorridas. E por fim, o que eu acho bem interessante, estávamos conversando, que o filho pródigo, ele estava desejando comer o que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Ele foi para uma terra longe. Eu imagino o caminho de volta, né? Imagina caminhar uma volta distante com fome. E quando chega na casa do pai, aí o pai já tem o bezerro cevado preparado para ele. Então, com quem fome, perdoa... com peso, isso, né? Nos ombros quem dos perdoa erros. alimenta a alma de alguém. Amém. Quem vem necessitar de um perdão está aflito, carente, mas quem concede o perdão pode o alimentar
e cobrir o que ele está precisando. Amém. Glória a Deus. Amém. Não sei se mais algum jovem tem alguma pergunta. Aproveitando a deixa que o evangelista Zaqueu disse que o inimigo ele procura essas pequenas brechas para lançar em nosso coração, tem uma dúvida que percorre a mente de muitos jovens e também dos novos convertidos, que é sobre aquele pecado que não tem perdão. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E agora? No contexto, me permita, no contexto que Jesus fala, né, ali sobre o pecado contra o Espírito Santo, é justamente porque Jesus operava milagres e a classe religiosa daquela época atribuía os feitos de Jesus a uma operação maligna, não é? A uma operação das trevas. Diziam até que Jesus era o príncipe dos demônios. Acusavam Jesus disso. Então Jesus deixa claro que quando nós atribuímos uma obra de Deus ao reino das trevas, nós estamos blasfemando, né, contra o Espírito Santo. E se entristecemos o Espírito Santo, que é aquele que nos convence do pecado, João capítulo 16, versículo 8 diz, Jesus disse que ele veio nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Logo, se eu entristeço o Espírito Santo, que é aquele que tem o poder de me convencer do pecado, logo, ele não vai agir na minha vida para gerar em mim arrependimento, quebrantamento, contrição e logo confissão. Então, se ele, entristecido comigo, não me gera arrependimento, é o que nós dissemos, pecado não perdoado é o que não tem arrependimento. Isso. E aí se constitui o pecado que não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E hoje, evangelista Zaqueu e irmão Ari, os jovens aqui presentes, né, nós estamos vivendo uma época onde há o suposto a comédia gospel, Sim. né? O humor gospel, o humor evangélico, onde muitas pessoas estão pegando o que é sagrado, né? A pessoa do nosso Pai Celestial, a pessoa de Jesus, a pessoa do Espírito Santo, a própria Palavra de Deus, e usando de forma cômica, profanando o que é sagrado nas redes sociais. E certeza absoluta, né? Pela palavra a gente entende que isso entristece o Espírito Santo, né? Com certeza, evangelista. Deus não se deixa escarnecer, né? Quando se brinca com essas coisas, se brinca com fogo, né? Se brinca com fogo. É interessante que outras pessoas que professam outra religião não usam os símbolos, não usam as figuras de sua crença para agir dessa forma. E nós vemos que no meio evangélico, né, da nação, não estou me referindo aqui porque nós temos aprendido com o nosso pastor, né, a doutrina, a sã doutrina e a ética, a moral, mas quando olhamos de forma geral, o meio evangélico tem deixado com que os incrédulos escarneçam da nossa fé por conta dessa atitude, né? E aí pode entrar a blasfêmia, né? Isso, brincar com os dons espirituais, brincar com as línguas estranhas, né? Isso. Que é um dom do Espírito Santo, brincar com personagens bíblicos, né? Desmerecendo a passagem, os termos que usamos, né? Com a nossa linguagem. Isso vai se entristecendo o Espírito Santo a ponto de aquilo que é sagrado ser profanado, né, amigo? Glória a Deus. Então fica o alerta, né, para os jovens que estão aí assistindo, de não brincar com aquilo que é sagrado. Amém. Com aquilo que é santo, com aquilo que é sério. O programa é uma conversa leve, descontraída, mas não podemos deixar de tocar no que está na palavra de Deus e no quanto o nosso Deus é sério, né, pastor? Com certeza. Então, fica aí o alerta, você que está seguindo aí nesses supostos comediantes gospel evangélico que usam a palavra de Deus, que usam as coisas sagradas para fazer os outros rirem. Tenha cuidado aí, você é crente, dê o seu exemplo também, amém? Vamos ouvir os jovens louvando ao Senhor? Ao sentir o mundo ao meu
nunca vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão. Percebi que procuram naquilo que não traz solução, não traz solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor pude experimentar. Entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Vem pra Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Glória a Deus, aleluia. Estamos caminhando, né, para o final do nosso programa. E, evangelista Zaqueu, que conselhos o senhor deixaria, né, tanto para as pessoas que foram vítimas de ofensa, como também para aqueles que ofenderam alguém? Eu sei que o diácono Ari coopera, né, com o nosso pastor lá em Vitória, também trabalhando com os adolescentes, né? Então vou deixar para o senhor deixar os conselhos aí para os adolescentes e vou pedir aqui o pastor para deixar de uma forma mais geral. O conselho que eu gostaria de deixar, baseado na Bíblia, né, na palavra de Deus, é que olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Quando Jesus foi ferido, a sua última ferida foi no seu lado direito, né? E a Bíblia diz que ao ser ferido ali, jorrou sangue e água. Água para nos purificar e sangue para nos perdoar. Glória a Deus. Amém. O sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa de todo o pecado. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar, quando há um arrependimento sincero. Aleluia. Uma contrição e uma confissão. O apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado no céu. Amém. Jesus Cristo, o justo. Trazendo novamente aqui a parábola do filho pródigo. Quando aquele moço pega parte da sua herança e vai para uma terra longínqua, gastando tudo em coisas dissolutas. Ele está ali debruçado numa pocilga, ali desejando comer as alfarrobas, as bolotas que os porcos comiam. Ele lembrou-se da casa do Pai. É justamente na casa do Pai que tem perdão, restauração, banquete e comunhão. Aleluia. Ele estava ali como escravo, trabalhando para sobreviver, mas o seu coração era um coração de filho ainda. Pois ele disse: na casa do meu pai tem pão em abundância. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E nem que ele me receba como um trabalhador, mas eu estarei perto dele. E a surpresa dele foi que, ao caminhar
já próximo da casa do Pai. O Pai estava lá. Amém. à sua espera. Aleluia. E é a primeira vez na Bíblia que vemos Deus correndo, né? Amém. Tendo a figura do Pai ali da parábola, a Bíblia diz que o Pai correu ao seu encontro, Amém. abraçou e o beijou. Nessa oportunidade eu quero dizer que nos braços do Pai há perdão, Aleluia. a restauração, a reconciliação, porque ainda que você esteja escravizado pelo pecado, seu coração é um coração de filho Amém. e o Pai está à sua espera. Amém? Tem roupa, tem anel e tem lugar na mesa ainda, né? Amém. A bênção completa, né? Amém. Maria, fique à vontade também. Amém, glória a Deus. Sei que os adolescentes de Vitória devem estar todo mundo participando agora. Amém. Desde já um abraço para todos os adolescentes de Vitória, em especial União Adonai do Zé Matriz. E um dos conselhos que a gente queria dar aos irmãos é ore. Filipenses diz que não estejais inquietos por coisa alguma, mas que todas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, e a paz, como o ministro falou, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, através da oração, a gente troca a inquietação, a amargura, o rancor pela paz e pela segurança. Amém. Depois, preserve a unidade. Adolescentes, uma gincana, uma dinâmica, uma maratona bíblica, né? Isso às vezes gera um conflitozinho, mas que possamos entender que somos um corpo, cada um com as suas diferenças, mas seguindo a cabeça que é Cristo. A gente vai crescendo como edifício espiritual e assim vamos avançando. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Perdoar significa desculpar um erro ou uma ofensa. Na Bíblia, a palavra grega traduzida perdão quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. Perdoar é não cobrar nem revidar a ofensa que foi recebida. A gente perdoa os outros quando deixamos de guardar ressentimento. É aquela história da cicatriz, né? Que tá lá, você lembra, mas você não dói mais. É lembrar o que aconteceu, só que sem sentir aquela dor. O perdão é muito importante na Bíblia. Ele revela o amor de Deus, que é a solução para muitos problemas. Deus perdoa todas as pessoas que se arrependem de verdade e aceitam Jesus como seu Salvador. Não importa quantos erros você cometeu, Deus perdoa. Quando você perdoa, você também está imitando Jesus. O perdão de Deus, ele liberta da condenação. O perdão também é o ato de libertação para aquela pessoa, né, que perdoa. É a libertação do peso do rancor, daquela raiz de amargura. Perdoar não é aceitar que a pessoa lhe faça mal. Perdoar é resolver a situação sem guardar rancor, entendendo que o ofensor é um pecador também como você, que precisa de Jesus também como você precisa. E o perdão, como nós falamos aqui, né, ele não tem limite. Você vai perder a conta muito antes de chegar nas 490 vezes. Isso aí. Nós somos falhos e nós somos sujeitos a erros. As pessoas nos decepcionam, assim como nós também decepcionamos as pessoas. Mas nós fomos perdoados mesmo sem merecermos. E nós precisamos escolher perdoar também. Amém. Em Efésios 4:32, a Bíblia nos diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Glória a Deus. O perdão de Deus não acaba. O seu também não deve acabar. Nós fomos perdoados por Deus. Se os nossos pecados foram todos perdoados, como podemos recusar perdoar quem peca contra nós? Os perdoados precisam também ser perdoadores. Evangelista Zaqueu, infelizmente, está chegando ao fim, irmão Ari, está chegando ao fim a nossa conversa, mas estamos agradecidos a Deus, primeiramente pela vida dos senhores, agradecido também ao nosso pastor presidente pelo cuidado com a juventude, com os adolescentes, com toda a igreja, né? Com certeza. E ter enviado os senhores para estar aqui compartilhando conosco também a palavra de Deus. E queremos, desde já, agradecer e vamos estar orando para que outras oportunidades aconteçam e a gente possa continuar a nossa conversa. E fiquem à vontade para estar deixando aqui suas considerações finais. Amém. Eu agradeço a Deus por esse momento agradável de comunhão, de unidade, não é? De estarmos juntos sentindo a presença de Deus. Louvo a Deus
pela vida de todos. Agradeço mais uma vez ao nosso pastor presidente e, enfim, agradeço a minha família que tem estado sempre do meu lado, minha esposa, que é uma companheira leal na obra de Deus. E agradeço também o apoio aqui do amigo Arli, que esteve conosco nesse programa abençoado. Amém. Nossa gratidão também, né, ao pastor João Marcos, que liberou só vitória pra gente hoje. Hoje a vitória está em peso, né? Amém. Só vitória. Agradecemos também a Deus pela oportunidade ímpar de estar aqui. Assistíamos, né? Pelo YouTube, e estar aqui é uma honra. Agradecemos também ao nosso pastor pela confiança, pastor João Marcos, pastor presidente. Agradecemos também a todos que estiveram aqui, o pessoal da Rede Brasil que nos recebeu com tanto carinho. Saudação especial para todos os irmãos em Vitória, especial a esposa, especial também aos adolescentes da União Adonai do Tempo Matriz. E esperamos que a palavra do Senhor tenha ficado gravada nos nossos corações e possa gerar bons frutos. Amém. Glória a Deus. Pastor, nós queremos agradecer também aqui aos jovens, né, que vieram lá de Estrada dos Remédios e também da área 15, é isso? Nosso irmão Guilherme e nosso irmão Gustavo e também os jovens aqui que fazem parte lá do Templo Central. Eu tenho certeza, pastor, que quem está em casa, seguramente alguém que está participando do programa, o Senhor tratou com ele e está precisando de uma oração. E nós vamos pedir ao Senhor para estar orando tanto por nós que estamos aqui, como para também os nossos irmãos e amigos que estão participando da programação. Amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, te louvamos, Senhor, te glorificamos por este momento abençoado por Ti, por Tua presença conosco, pelo fluir da Tua palavra, pela direção do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por elucidar, trazer à luz, Senhor, a verdade que nos guia, o Teu Espírito que nos guia em toda a verdade. Te louvamos, Senhor, pela vida dos Teus servos, evangelista Samek, sua esposa, irmã Zenate, ao diácono Ari, a todos os jovens que estão aqui cooperando, que vieram de partes distintas aqui da capital para Te louvar, Senhor, glorificar. Te agradecemos por toda a equipe da Rede Brasil, pela vida do nosso pastor presidente. Sim, Senhor, e também agradecemos pela vida de todos aqueles que acompanharam essa programação. Não foi por acaso, Senhor, que eles estiveram diante, Senhor, dessas verdades que foram expostas. Eu sei que o Senhor está tratando no íntimo, o Senhor está curando, o Senhor está derramando bálsamo agora sobre os corações, sobre aquele que precisa perdoar, liberar, soltar, aquele que vem carregando um fardo pesado, onde o inimigo das nossas almas tem usado isso como ferramentas de culpa, de dor, de tristeza, mas nesta oportunidade, o Teu Espírito Santo passe agora, Senhor, com bálsamo restaurador, que ele receba força para perdoar e ser feliz. E aquele, Senhor, que transgrediu, que falhou, que vacilou, receba uma segunda chance agora. Que ele seja surpreendido, Senhor, pelo perdão, pela reconciliação, que ele seja sarado e abençoado, que as coisas comecem a fluir, que as portas se abram e que haja um milagre em sua vida através do Teu poder, do Teu sangue. Sim, Senhor, através do Teu sangue Tu podes perdoar, restaurar e transformar vidas que estão presas no pecado. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos assim, Te agradecemos na certeza de que muitos testemunharão de uma obra poderosa da Tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. O Espaço Jovem, infelizmente, né, está chegando ao fim, mas estaremos juntos no próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Temos um encontro marcado o sábado que vem. Então esperamos todos vocês no próximo Espaço Jovem. Amém. E vamos terminar cantando? Amém. Busca o perdão, encontre a saída, pois não há corte, mágoa ou ferida, que o príncipe da paz não possa retirar.